O Senhor Jesus se comove profundamente ao ver as ovelhas prostradas, sem pastor. Suas entranhas se comovem por dentro. É uma comoção que pode chegar às lágrimas. Diante desse momento da vida do Senhor Jesus, que aconteceu aqui mesmo, na Galileia, à beira desse mar onde eu tenho a alegria de estar nesses dias. Nos é necessário abrir o coração e escutarmos o que nos exorta o Espírito Santo. Vivemos em um momento muito claro para discernimento entre os verdadeiros e falsos pastores. Os que abandonam as ovelhas, os mercenários que vivem pelo lucro, pela venda pública do Evangelho de Jesus, por teologias de prosperidade, por show de milagres e curas. Que não são verdadeiros carismas do Espírito Santo, mas são para orgulho pessoal, vaidade pessoal, enriquecimento pessoal. Com alegria, estando aqui na região da Galileia, encontrei vários pastores com suas ovelhas pelos campos e desertos. É muito natural aqui na Galileia, na região do deserto da Judéia, na região de Jericó, encontrar os pastores e as ovelhas. E eu procurei saber algumas realidades profundas entre pastor e ovelhas, que eu quero meditar com vocês. As ovelhas vivem em um clima seco. E até hoje, às vezes, elas são infestadas por moscas que não permitem que elas se alimentem direito. E elas ficam inquietas e assustadas e acabam assustando as demais e faziam muitas correrem sem direção, saindo do aprisco e ficando expostas ao perigo. E aí são mortas pelos lobos, pelos ursos, pelos chacais, pelos animais que a abatem. E essas moscas precisam ser vistas pelo pastor. Atenção! E ele tem que proteger as ovelhas. Se as ovelhas tivessem algum tipo de ferimento na cabeça,
As moscas depositavam ovos que se transformariam em lavras, e que, se não fossem cuidadas essas feridas, levariam as ovelhas à loucura, a perderem o senso de vida. E o pastor tem que estar atento à ferida da ovelha, às moscas. E para evitar isso, o que o pastor fazia? Ele ungia a cabeça das ovelhas com óleo. Para proteger as feridas e para que as moscas não se aproximassem. Como diz o Salmo, unge minha cabeça com óleo, e minha alegria voltará e meu cálice transborda. É essa a missão do pastor. As ovelhas são animais medrosos. Se não sentirem o cheiro e não verem o pastor, não ouvirem o pastor, ficam assustadas e correm sem rumo. E aí pode acontecer que se percam do aprisco. O pastor tem que estar atento. Então ele usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas, o cajado e a vara. A vara é comprida e como um ponto de interrogação na ponta. E com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas a arbustos e espinheiros. O cajado serve para que a ovelha não vá onde não lhe é permitido. E quando há uma briga entre elas, o pastor usa o cajado para assustar e separar as ovelhas. Quando há uma ovelha muito rebelde e fugiona do rebanho, o pastor costuma quebrar as pernas dela com seu cajado. Mas durante o processo de cura, o pastor carrega a ovelha em seu colo. O tempo todo ele dedica uma atenção especial, trazendo alimento, água, remédio. Enquanto a ovelha vai se recuperando, aprende a confiar no seu pastor e depois de curada, dificilmente voltará a fugir novamente. O Senhor disse: eu sou o belo pastor, e hoje no Evangelho ele escolhe homens para serem belos pastores. E hoje as ovelhas se perdem por falta de pastores, segundo o coração de Deus. Assim fala o profeta Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós com a minha disciplina e com as minhas ações, diz o Senhor. Mais do que nunca nesse tempo presente, as ovelhas precisam da força do Espírito Santo aos seus corações, serem conduzidas pela alegria dos dons carismáticos do Espírito Santo, alimentadas com a verdade por uma fé não somente teologal, como nós aprendemos, fé, esperança e caridade, mas uma fé carismática na força do Espírito Santo de Deus,
As ovelhas precisam experimentar fortemente o zelo do pastor, a palavra de sabedoria do pastor. O Senhor nos envia a curar os enfermos, os leprosos, que na época do Senhor era a doença mais terrível, maldita, desgraçada. Era a lepra. E o Senhor diz hoje no Evangelho: vá ao leproso e coloque as mãos sobre ele. Expulsem os demônios. Por isso não podemos ter medo de enfrentar as enfermidades das ovelhas e nem expulsar os demônios que podem matá-las. Impor as mãos sobre os enfermos para serem curados, diz o Senhor Jesus. As ovelhas precisam de palavras de sabedoria que devem sair do coração dos pastores, não palavras distantes. Somente pelas redes sociais não basta. Palavras estudadas, não. As ovelhas precisam de palavras de ciência, de revelação, junto ao coração delas, junto às dores de seus corações. O que Deus quer falar nesse momento, as ovelhas, o pastor deve estar cheio do Espírito Santo, em comunhão profunda com o Senhor Jesus, que o escolheu, e com as ovelhas que Deus lhe deu a cuidar. Coração a coração, olhos nos olhos, as ovelhas precisam escutar de perto a voz do pastor, as ovelhas precisam sentir o cheiro do pastor, serem alimentadas pelo pastor. Precisam da autoridade do pastor, de experimentarem. As ovelhas precisam experimentar a entrega do seu coração, a entrega do coração do pastor, ver o pastor morrendo por elas. Os carismas do Espírito Santo, que são infinitos dentro do coração dos pastores. Hoje as ovelhas, em tantas realidades, estão sendo contaminadas pelo medo dos pastores, pela resignação dos pastores, por uma obediência a poderes públicos, na qual a maioria deles não adoram o Senhor Jesus, mas cultuam a deuses na maçonaria que não pertencem e não são a verdade do coração do verdadeiro pastor. As igrejas tomadas pelo medo e a ausência física dos pastores. As ovelhas perdidas sem uma orientação profunda em suas vidas com o Senhor Jesus. Claro, há belíssimas e santíssimas expressões de santidade, mas há também muito medo, muita resignação, muito respeito humano, muito abandono. As ovelhas só escutam orientações de higiene pessoal com relação a essa pandemia, de procedimento, de comportamento nas igrejas, máscara, álcool gel, distância. E as ovelhas se perdem, porque é um síndrome de medo. E as ovelhas se perdem por falta de conhecimento, de ousadia na fé dos pastores do rebanho.
escreveu o profeta Oséias: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus. As ovelhas morrendo de fome da palavra, morrendo de fome da carne e do sangue do Senhor Jesus, cansadas de serem usadas por causa de vantagens financeiras ou para aumentarem seus seguidores nas redes sociais, mas profundamente desejosas de um abraço amigo. Atenção, sede atentos, a fé católica não é virtual ou somente edificada na palavra escrita. A fé da esposa do Cordeiro é a do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Dos sacerdotes que se consomem no altar, acima de tudo olhando para o Senhor Jesus no altar, e não somente para as câmeras. Dar às ovelhas o alimento do céu, a carne e o sangue do belo pastor eucarístico, que alimentam as ovelhas com os mistérios do Senhor, com as realidades do céu, e não com medo e a falta de alegria. Desculpe dizer, mas celebrar a missa com máscaras é uma afronta à presença real do Senhor Jesus, que é o médico dos médicos. O pastor tem que estar com a vida das ovelhas. A esposa do Cordeiro não vive somente de palavras. As ovelhas precisam se alimentar também do Senhor Jesus, precisam escutar o pastor olhando em seus olhos, sentir o cheiro do pastor com alegria. O pastor com dor, o pastor que sorri, o pastor que sofre, o pastor a lhes dizer nos olhos: Corpus Christi, recebam o Senhor da vida de vocês, Corpus Christi. Sem essa voz estéril das máscaras, mas olhando nos olhos, Corpus Christi. As ovelhas precisam de pastores que coloquem as mãos em suas cabeças para serem curadas e libertas de suas dores e enfermidades, da alma e do corpo e do coração, como nos pede hoje no Evangelho o Senhor Jesus. E onde estão os pastores para colocarem as mãos ungidas na cabeça de suas ovelhas, mesmo as leprosas? Em tanto tipo de lepra que hoje enfrentamos. Não se esqueçam que os falsos pastores continuam a trabalhar. Por exemplo, as testemunhas de Jeová continuam batendo em nossas portas. Os espíritas procuram explicar a pandemia com suas psicografias, suas doutrinas de reencarnação. Isso de coração a coração em nossas ovelhas, porque entram em nossas casas. Nossas ovelhas com medo, nossas igrejas com medo, inspecionadas por poderes públicos, como se a igreja fosse a maior transmissora de vírus, e a oração não servisse para nada, ridicularizando nossa fé. Enquanto ao mesmo tempo nas praças, nos bares, nos shoppings, o que você já sabe, não preciso dizer. Ao mesmo tempo, por falta de zelo e adoração,
Satanás tem conseguido humilhar o Santíssimo Sacramento. Por medo daqueles que o Senhor Jesus escolheu para cuidarem do rebanho, a profanação ao Senhor Jesus. Atenção, escuta isso. A profanação ao Senhor Jesus não pode ser motivo justo e lícito para poder comungá-lo. Diga não à profanação. É melhor não comungá-lo do que vê-lo profanado. O Senhor Jesus tratado como objeto de comércio religioso, entregue em sacos plásticos, em pinças, em bandejas, como um petisco, em carros como drive-thru. Não, não basta com isso, não. Como um alimento qualquer, precisamos receber o Senhor Jesus com adoração e dignidade dentro da Santa Missa. A Santa Missa é tudo dentro da Santa Missa. E não por meio de atitudes profanas e sem respeito ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus cai no chão, o Senhor Jesus fica preso ao volante, o Senhor Jesus, enfim, não basta. Precisamos receber o Senhor Jesus com adoração e dignidade, não por meio de atitudes profanas. Escuta, não pense somente em ti. Pense no seu Senhor Jesus também. O fiel às ovelhas tem o direito de receber o Senhor Jesus de joelhos e nos lábios. Mas se por todo esse momento não te é possível, embora você tenha o direito, receba como nos ensina São Cirilo de Jerusalém, já no século II ou III, coloque a tua mão como um trono, tua mão esquerda sobre a direita. Receba o Senhor em forma de trono e o leve com toda adoração à sua boca, e depois olhe para a palma de sua mão e veja se não ficou nenhum fragmento. Se ficou, comungue. É melhor perder quilos de ouro do que perder um fragmento do corpo de Deus, de São Cirilo de Jerusalém. Repito, faça um trono, tua mão esquerda sobre a direita, e receba o Senhor na palma de tuas mãos, e o leve com a mão direita à tua boca, e olhe para a palma de tuas mãos. Se ficou algum fragmento, leve-o à boca. É melhor perder a tua vida do que perder um fragmento do corpo do Senhor. E eu quero terminar com o profeta Ezequiel. Ele disse: filho do homem, profetiza contra os pastores, os maus pastores. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas. Espírito Santo, dá-nos ousadia, dá-nos coragem. Adore o Senhor Jesus, tão sublime sacramento. Em grego, ovelha se chama próvata. Seja uma próvata, cheia do Espírito Santo. E em grego, pastor é pímena. Seja um pastor, um pímena, cheio do Espírito Santo. Que teu coração viva como o Senhor Jesus, que hoje se comove, quase que às lágrimas, porque viu as ovelhas que não tinham alimento. Eram ovelhas sem pastor.